Você provavelmente odeia o seu trabalho. Talvez seu chefe seja um completo imbecil. Talvez você tente fazer um monte de coisa para essa organização melhorar e todo mundo caga porque você está falando. Seja lá qual for a razão, é muito provável que você não esteja feliz onde você está. E isso não é coincidência. A maior parte das pessoas, segundo uma pesquisa da Gallup, são altamente infelizes no seu trabalho e altamente desengajadas com o mesmo. E existem várias razões pelas quais isso acontece, mas uma das razões mais intrigantes eu encontrei ao ler um dos livros mais maravilhosos que eu já li na minha vida, chamado Reinventando as Organizações, de Frederic Laloux, em que ele vai falar sobre o quanto as organizações que existem por aí, elas têm certas características, certos padrões que se repetem de novo, e como essas coisas afetam como nós vivenciamos as organizações em que nós trabalhamos. E dos vários tipos de organizações que você vai encontrar por aí, uma delas são o que ele chama de organizações vermelhas. Organizações vermelhas são organizações em que o que manda é poder. Quanto mais poder você tiver, melhor. São organizações que, em geral, não escalam muito bem justamente por conta dessa questão. E você tem tanta desconfiança, tanta paranoia ali dentro do negócio, em que você não vai conseguir encontrar uma boa maneira de você escalar isso além das relações pessoais que existem ali dentro. Não é à toa que, em geral, o que faz com que essas organizações funcionem são elos familiares ou vínculos pessoais muito profundos. Ele faz um paralelo no livro sobre o quanto são organizações que foram surgindo conforme nós fomos evoluindo como civilização. Isso você pode pensar isso de uma forma como uma organização tribal lá atrás, em que você tá tipo o homem das cavernas e tipo a lei do mais forte é o que impera. E se você quiser um exemplo mais moderno, você pode pensar em organizações criminosas. Pensa naquele político que você detesta e você provavelmente vai conseguir imaginar muito bem o que eu quero dizer com organizações vermelhas. Se você tiver o desprazer de trabalhar em uma organização desse tipo, é muito provável que você sinta um altíssimo grau de desconfiança de todas as pessoas que estão à sua volta, e isso faz com que você queira sair correndo todos os dias da sua vida. Então, organizações baseadas em poder não são organizações muito sustentáveis ou que faz com que as pessoas queiram estar ali dentro. Existem também outros tipos de organizações. Existem as organizações âmbares. Organizações âmbares são aquelas que são baseadas na ideia de previsibilidade. Então, quando a gente descobriu a agricultura e que a gente podia plantar um troço e na colheita seguinte ia ter um monte de planta para a gente comer, a gente percebeu que é importante a gente ter previsibilidade. Quantas sementes eu preciso plantar, quantas plantas eu preciso no final da colheita e por aí vai. Organizações desse tipo são extremamente burocráticas, não é à toa que você vai encontrar um exemplo clássico disso com organizações governamentais, ou organizações que de alguma maneira precisam de altíssimo grau de previsibilidade na dimensão que importar para elas. E aqui talvez você já encontre um tipo de problema. Talvez você esteja numa organização desse tipo, em que você quer fazer com que a organização seja mais produtiva, mais eficiente, trabalhe mais rápido, mas você encontra uma resistência muito grande. Por que isso acontece? Isso acontece porque o paradigma de operação destas organizações é baseada em previsibilidade. Para mim é muito mais importante saber quanto nós vamos ter no final do ano do que garantir que isso seja o máximo possível. É claro que se der para aumentar é melhor, mas previsibilidade importa mais do que rentabilidade. Então, se você está sofrendo porque você não consegue mudar certas coisas, porque tudo é burocrático, tudo tem um monte de regras malucas baseadas em comando e controle, talvez você esteja em uma organização âmbar. O terceiro nível são as organizações laranjas. Organizações laranjas é o grosso do que você vai imaginar no setor privado, que são organizações baseadas em produtividade. O que importa para mim é que você renda. Se você vai render da sua casa, se você vai estar no escritório, se você vai estar de pijama, se você vai estar de terno, para mim pouco me importa. O que importa é que você entregue resultado no final do dia. E essa é uma organização que gera muita tensão e muito estresse nas pessoas, justamente por conta da pressão da produtividade. Se você não render o suficiente, você está fora, você não serve para nada, você é um inútil. Então, organizações laranjas têm este problema. O nível de estresse e dificuldade e peso emocional para as pessoas que estão ali dentro costuma ser muito grande para uma grande parte das pessoas.
Finalmente, nós chegamos no quarto nível, que são as organizações verdes. Organizações verdes são baseadas no princípio de que, se você cuidar das pessoas, as pessoas vão cuidar dos clientes. Essas organizações são organizações de propósito. Muitas empresas que se preocupam com o bem-estar dos seus funcionários ou têm uma cultura forte, em geral elas acabam caindo nessa categoria. Aí, dependendo de como você enxergar isso, você pode pensar numa Virgin, você pode pensar no Nubank, tem várias empresas que você pode pensar que se encaixam nessa categoria, dependendo de como você interpretar esse troço. O ponto principal é, o viés da organização se eu cuidar das pessoas, as pessoas vão cuidar dos clientes, e é isso aí. O problema dessas organizações é que, em geral, a hora que os problemas surgem, pode ser um pouco difícil elas manterem aquilo que elas prometeram. Na hora que você precisa escolher entre manter o resultado do final do ano e garantir a continuidade da cultura, você pode encontrar um conflito que é difícil de conciliar de tempos em tempos. Algumas dessas organizações conseguem fazer isso, mas a verdade é que em alguns momentos esta cultura pode ser muito difícil de conciliar. E mais do que isso, é uma cultura incomum de você encontrar, em que o bem-estar dos funcionários realmente vem à frente do lucro. Se você está nessa organização, talvez você esteja vivendo um pouco deste conflito, né? Você tem uma cultura forte, marcada, as pessoas desejam trabalhar ali, mas ao mesmo tempo tem certos tipos de trade-offs que são um pouco esquisitos, certos tipos de decisões por parte da alta hierarquia que não são bem aquilo que você acha que são o certo de acontecer, especialmente porque você não foi exatamente consultado para essas decisões. Então, organizações verdes tendem a sofrer um pouco mais com isso, uma certa tensão estranha entre a cultura organizacional e o resultado no final do ano. E sim, se você está se perguntando, existe um quinto nível organizacional que são as organizações ciano. Organizações ciano, conforme diz o Laloux, são organizações baseadas na ideia da superação do ego. Se para uma organização laranja, uma boa metáfora para a empresa é uma máquina em que você vai ter produtividade, você vai ter insumos, você vai ter recursos, para uma organização ciano, uma empresa é como um organismo vivo, como algo que tem uma identidade própria, como algo que tem uma alma e que você precisa escutar e entender para onde a organização está querendo ir. São organizações que abolem comando e controle, são organizações que tendem a ser extremamente horizontais, em que você vai ter um alto nível de autonomia das pessoas ali dentro. A gente não tem muitos exemplos de organizações desse tipo por aí, justamente porque raramente você vai encontrar, em primeiro lugar, uma empresa que está disposta a colocar a cultura organizacional e o propósito organizacional à frente do lucro. Tipo, tudo bem a gente perder dinheiro contanto que nós estejamos cumprindo o propósito ao qual essa organização se propõe. E também é difícil você encontrar o desprendimento das pessoas que estão no comando de abolir comando e controle e hierarquia para permitir que essas organizações prosperem. Mas você tem grandes exemplos ao redor do mundo. Você tem, por exemplo, a Buurtzorg, que é uma empresa que faz home care e é, salvo engano, a maior empresa do mundo. Eles têm milhares de funcionários que funcionam em times autônomos de 12 pessoas, em que o time determina como tudo vai funcionar. Você tem empresas como, por exemplo, o Handelsbanken, que você tem um altíssimo grau de autonomia das filiais do banco. Você tem empresas como a Favi, que é uma empresa de autopeças francesa que consegue fazer coisas inimagináveis dentro dessa ideia de autonomia. São empresas que conseguem realmente colocar não só o propósito à frente, mas permitir que as pessoas se desenvolvam e consigam buscar o seu propósito e trazer o que elas têm de melhor ali dentro, não só para a empresa, mas como para a sua vida. O trabalho deixa de ser simplesmente uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de você cumprir o seu propósito individual e ao mesmo tempo conseguir ter o seu sustento. A razão pela qual eu acho que tantas pessoas são insatisfeitas é porque elas são incapazes de encontrar uma organização desse tipo. Uma organização que permita que elas sejam tudo aquilo que elas buscam ser, não só ali dentro, como fora dali também. E eu reconheço que
é muito difícil a gente pontuar o que exatamente faz com que as pessoas sejam infelizes. E será que é só isso? Será que se a gente tivesse realmente organizações sendo para todo lado, a gente conseguiria ter pessoas felizes? E se você tem dúvidas de que o que mais pode motivar as pessoas para serem a melhor versão delas mesmas, ou pelo menos as versões mais felizes delas próprias, tem um vídeo aqui que eu falo sobre o Motivação 3.0, que é baseado numa pesquisa incrível do Daniel Pink, que pode te ajudar a responder essa pergunta.